Muitas pessoas têm pedido para fazer bolo sem glúten, mas não é a minha especialidade. Eu não sou especialista em bolo sem glúten. Então o que eu faço é pegar as minhas receitas de bolo e dar uma adaptada. Mas todos nós sabemos que não é simplesmente substituir a farinha de trigo. A quantidade de farinha sem glúten numa receita não pode ser a mesma que a farinha de trigo, senão o seu bolo vai ficar com a massa pesada. Então, sempre que eu vou fazer bolo aqui em casa, que eu não estou gravando, eu aproveito para testar as quantidades de farinhas até chegar numa quantidade que eu acho que dá certo. Então assim, não me julguem, só façam e vê se aí pra vocês também vai funcionar, porque aqui em casa funciona e todos comem achando que é um bolo normal de trigo, porque fica perfeito. Então sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou Camila Serafim e por aqui eu te ensino a fazer comidas de maneira fácil e super descomplicada. E bora pra receita, porque hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de maracujá sem glúten e sem leite. Então aqui no liquidificador eu vou colocar a polpa de um maracujá, junto com o açúcar, e vou bater esses dois ingredientes até triturar bem a semente do maracujá. Prontinho, agora que a semente do maracujá já está triturada, eu vou acrescentar os ovos. Não se preocupem porque eu não estou falando as quantidades aqui, mas eu vou deixar escrita aqui na descrição do vídeo. Então vai ali e já copia essa receita para não perder mais. Ou também você pode entrar lá no meu canal no Telegram, onde eu deixo todas as receitas salvas e você nunca mais vai perder. Então eu vou bater os ovos com o açúcar e o maracujá. O óleo eu vou colocar só depois. Os ovos aqui você vai bater por aproximadamente 2 minutos, tá? Pra criar aquela espuma e o nosso bolo ficar bem fofinho. Então agora eu vou acrescentar o óleo. O óleo eu não acrescento antes, porque se bater muito os ovos com óleo, a sua massa pode acontecer de ficar pesada. Então primeiro eu bato bem os 3 ingredientes antes e só depois eu acrescento o óleo. E agora eu vou bater só até ficar bem emulsionado, no máximo 1 minuto, mas não precisa deixar tanto. Pronto. Agora nós vamos acrescentar a farinha. A farinha que eu estou utilizando, o mix de farinha sem glúten, ela já vem pronta. Como eu falei no começo do vídeo, eu não sou especialista em bolo sem glúten, então eu já compro um mix pronto. Mas se você sabe fazer, se você tem alguma receita aí de mix de farinha sem glúten, você pode utilizar a sua sem problema nenhum, tá? É a mesma quantidade. Eu vou colocar essa farinha aqui dentro do liquidificador mesmo. Vou bater mais um pouquinho. Agora eu vou pegar uma espátula de silicone e vou passar aqui na lateral da minha jarra, ó, pra sair esse excesso de farinha que ficou grudadinho. Então ó, a massa ela fica bem líquida mesmo, tá? Não se apavore. E vamos acrescentar o fermento. O fermento aqui eu meço na tampinha mesmo, porque dá uma medida de 1 colher. E vou bater novamente. Prontinho, tudo bem misturado, minha massa tá lindona. Eu vou ligar o forno. Eu sempre falo pra vocês que eu ligo o forno um pouco antes de eu colocar a massa lá dentro, porque eu gosto que a massa do meu bolo fique retinha em cima. Nesse caso aqui, eu até gostaria que ela ficasse com aquela barriguinha. Como eu vou assar o bolo nessa forma de furo no meio, eu gosto quando ele dá aquele morrinho aqui em cima, porque esteticamente fica bonito. Mas um bolo sem glúten dificilmente vai dar barriga. Então aqui eu tenho a minha forma com o furo no meio. Essa minha forma tem aproximadamente 22 centímetros de diâmetro. Eu vou untar o fundo da forma, um pedacinho da lateral embaixo e esse miolinho aqui, tá? A parte do furo. Aqui tá minha massa maravilhosa. Vou pôr aqui dentro da forma. Pronto, a massa já tá na forma, agora eu vou levar pra assar aproximadamente 40 minutos. Depois eu falo bem certinho pra você o tempo que ele ficou no forno. E a temperatura varia de cada forno, né? Eu sempre falo que cada pessoa tem que conhecer o seu forno. O meu eu asso a 270 graus, então agora é só levar pra assar.
Eu já desenformei o bolo, tá lindão, bem fofo, mas ainda tá quente, a forma tá bem quente ainda, tá? Então enquanto ele esfria mais um pouco, antes de eu desenformar, nós vamos fazer a calda pra gente deixar esse bolo ainda mais delicioso, com um gostinho bem forte de maracujá. Aqui eu tenho uma panela. Eu vou colocar a polpa de um maracujá. Eu vou colocar também um pouco de água e o açúcar. Eu vou misturar esses 3 ingredientes bem. E agora eu vou levar ao fogo. Assim que levantar a fervura eu vou desligar. Não precisa deixar ferver por muito tempo, tá? Porque senão vai secar essa água, vai ficar uma calda mais grossa. E a gente quer que essa calda penetre no bolo para deixar o bolo mais molhadinho e mais saboroso. Então é só ferver. Ferveu, desligou o fogo, tá? A calda já ferveu, então eu desliguei. É só o tempo de ferver para derreter o açúcar mesmo e vai estar perfeito, tá? Vou reservar aqui do meu ladinho. E agora nós vamos desenformar o bolo. O ideal para você desenformar bolo é com a forma ainda quente, mas assim, uma temperatura que você consiga segurar ela nas mãos. Mas se você deixar o bolo esfriar demais aqui dentro da forma, pode acontecer do bolo grudar na sua forma e você não conseguir desenformar e o bolo acabar quebrando. Dá uma chacoalhadinha. Soltou. Então agora primeiro eu vou pôr ele na minha mão, assim. E daí eu vou pôr no prato. Põe o prato e viro. Então agora com o bolo ainda quente e a calda também tem que estar quente, nós vamos colocar essa calda aqui por cima do bolo. Não precisa fazer furo em cima do bolo, nada, tá? Aqui, ó, com uma colher eu vou colocando e esperando a massa absorver o líquido. O bolo já esfriou, então agora sim nós vamos cortar e eu vou te falar como que ficou. Porque pra mim também é sempre uma surpresa quando eu faço um bolo sem glúten, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu não sou especialista, né? Não é a minha especialidade. Tô aventurando aqui na cozinha, assim como vocês. Então olha isso. Primeiro eu quero mostrar bem pra vocês por dentro como que tá e a fofura desse bolo. O cheiro que tá aqui vocês não têm noção. Estão sentindo o cheiro daí? Não, né? Então faça que daí você vai ver sobre o que eu estou falando, tá? Pra vocês verem que não tô mentindo, que eu não estou aumentando, porque esse bolo aqui é perfeito. Eu gosto de bolinho assim, sequinho, sem recheio, sem cobertura. Esses são os meus preferidos. Com um cafezinho fresquinho, então, um chazinho, num dia frio assim. Um bolo desse é acolhedor, gente. Então, ó, tô até salivando aqui por causa do cheiro do maracujá, que já dá aquela pegada aqui, né? Então eu vou cortar, olha, primeiro eu vou mostrar aqui, já mostrei a fofura, né, do bolo pra vocês. Ele tá, olha, demais, tá? Me superei. Me superei, bebê. Vamos lá. Vou te dizer, sem trigo, assim, com esse mix de farinha sem glúten, o bolo fica muito melhor. Eu não sei dizer o porquê, não entendo. Parece que você sente mais o sabor do bolo, sabe? Do que quando é feito com farinha de trigo. Tá perfeito, azedinho, doce, tá demais. Então assim, ó, façam aí e depois venham aqui me contar como que ficou. Então essa foi a minha receita de hoje, um bolo de maracujá sem trigo, sem leite, perfeito, super saboroso. E se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que também precisa aprender a fazer essa delícia e ativa o sininho para não ficar de fora de nenhuma receita que eu posto aqui toda semana. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!